Sejam muito bem-vindos, meu nome é Julian Vega, sou corretor de imóveis aqui em Lagoa Santa e hoje o meu convite é um convite especial para que vocês possam conhecer de perto uma das casas mais autênticas de Lagoa Santa, sua atmosfera e toda a sua arquitetura. Então vamos lá, vamos começar o nosso tour por essa requintada casa e a gente dá os passos iniciais da navegação nesse ambiente íntimo anterior à nossa entrada, que é a parte onde a gente tem aqui uma varanda aconchegante, onde a gente tem toda a paginação de um paisagismo que foi elaborado, foi estruturado com muito zelo pela proprietária da casa. Vocês vão perceber que essa casa carrega na própria atmosfera, no próprio DNA dela, sinais autorais, sinais de uma autenticidade muito forte, porque todo esse contexto de elaboração, de estruturação da casa, ele esteve associado a muitas lembranças também da proprietária, da infância. Então tudo foi feito com muito cuidado, muito carinho. Então a gente já percebe, por exemplo, nesse cuidado estético e até mesmo de aconchego desse jardim, onde a gente tem uma lagoa aqui, a gente tem um espaço de leitura, de meditação. Então aqui a gente já pode simular, por exemplo, um dia a dia, às vezes, por exemplo, acabamos de acordar, aqui já é um espaço que ele é convidativo para a gente poder relaxar, para a gente poder fazer as meditações diárias, as nossas orações e começar o dia com o pé direito, né? Ali também, a gente dando essa sequência por esse caminho de pedras, a gente tem um outro ambiente íntimo, social, que é um espaço que foi paginado por um fogo de chão. Ainda que a gente esteja associado aqui logo à entrada da casa, a gente consegue entender e enxergar que o próprio paisagismo traz um intimismo para essa região, aqui para esse ambiente, e daqui a gente já consegue contemplar uma autêntica fachada com traços coloniais, com traços rústicos, que é o que traz esse calor à casa. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar pela casa como se eu fosse aqui um convidado e trazendo vocês como convidados. Passamos por um portão de ferro, inicialmente, trajetória da entrada da casa, todo o ambiente social, a parte de espaço gourmet, a gente vai visitar daqui a um pouquinho, mas eu vou iniciar aqui com vocês e sejam muito bem-vindos pela porta de entrada da casa. Bom, vamos falar um pouquinho de uma forma inicial sistêmica, falando que a gente está em uma casa em lote de 906 metros quadrados, uma casa com 596 metros quadrados de área construída, são 5 quartos, onde a gente tem 3 quartos nesse ambiente, nessa casa principal, e outros 2 quartos em formato de suíte numa edícula. Charmosérrimo, porque a gente ainda tem um pátio ali de interação conectando as duas casas. Então, vamos curtir, vamos absorver toda essa parte que remete aos cuidados estéticos da casa e arquitetônicos. Então, exemplo, quando a gente vê essa paginação, essa mescla de madeira, de troncos de árvore mesmo, que foram cuidadosamente elaborados como obras de arte, a gente tem um piso totalmente diferenciado e não padronizado,
que é um piso em uma pedra rústica. Aqui a gente tem a São Tomé, que ela passou por um processo de resina sobre ela. A gente tem essa mesa central, que vai fazer uma conexão entre a cozinha, que está ali, a parte do espaço gourmet, também existe uma conexão. E aqui a gente já vai fazer a visita a esse mezanino, subindo por uma obra de arte da casa, que é essa escadaria, que foi feita nesse movimento, uma forma orgânica, fluida. Aqui ela foi feita em aço e madeira. E a gente já chega até mesmo para que a gente possa fazer uma visualização da parte de cima da casa, o quanto que essa casa também, apesar de ter esses componentes da madeira que geralmente trazem a casa para um aspecto mais fechado, tanto o uso paginado de vidros amplos, a gente percebe isso ao longo de toda a casa, e esse pé direito elevado traz todo esse equilíbrio de conforto que a casa vem nos trazer. Nesse mezanino, a gente tem praticamente um outro ambiente. Aqui é uma sala de estar com televisão, mas que tranquilamente pode ser enxergado e dimensionado como um ambiente para receber hóspedes, por exemplo, porque aqui a gente tem um banheiro completo. Então, obviamente, essa casa hoje, toda a composição do design da casa está adequado à atual família que mora nela. Então, assim, a gente percebe um estilo bem específico, mas a gente consegue enxergar também o quanto que essa casa, ela é uma casa que traz uma autenticidade. A palavra que eu trago a essa casa é uma autenticidade, independente da decoração que vocês forem conectar a ela, certo? Um forro amadeirado no teto, ele também é um sinal, é uma evidência de algo muito sofisticado. Hoje em dia, essa composição dos tetos em forro amadeirado tem voltado à tona, é um traço das construções de uma arquitetura mediterrânea, e hoje a gente tem visto cada vez mais nessas casas de luxo. Então, quando a gente retoma a sala aqui, a gente tem 3 caminhos a seguir. Eu vou optar por fazer o nosso tour, a parte íntima da casa, mas a gente poderia sair ali, cozinha e a parte de despensa, de lavanderia. A gente poderia acessar ali o espaço gourmet por essa janela, por essa porta de vidro, ou a gente conecta aqui para os 3 quartos. Então vamos lá, vamos entrar nos corredores. Hoje a casa está habitada, então, por exemplo, aqui neste quarto a gente tem um morador nesse momento, então eu vou mostrar para vocês esse primeiro quarto, que é idêntico a esse que está fechado. Então, a gente reforça visualmente todo esse conceito do pé direito elevado, de grandes vãos de janela. Nós estamos já no anoitecer aqui da cidade, então a gente já percebe essa meia luz. Esse banheiro, um banheiro amplo, totalmente fora dos padrões atuais de dimensionamento, acabado em granito, tanto no piso quanto nas bancadas, atendendo tanto esse quarto quanto o quarto que a gente visitou. Nessa sequência, a gente vem pelo corredor e acessa a suíte master. Então, quando a gente chega na suíte master, primeiro choque visual positivo que a gente tem é o tamanho da suíte. Então, é uma suíte muito pitoresca também, com toda essa paginação de conexão aos outros ambientes. Aqui há uma varandinha que a gente logo vai entrar nela. E é esse acesso que a gente tem aqui, é o acesso ao banheiro, e aqui é o closet. Então a gente tem um closet nos 2 lados, mobiliado. O banheiro, ele tá com uma meia luz também muito charmosa aqui, mas olha o tamanho do banheiro, olha que elegância.
banheira de hidromassagem com televisão, o box, bancadas em granito. E aqui, na atual decoração da casa, a gente vê a força desses elementos rústicos, desses elementos mais coloniais. No início do vídeo, eu disse que existe um contexto histórico associado a grande parte de mobília, a grande parte desse conceito da paginação e de alguns elementos, porque aqui muitos dos móveis foram trazidos dos antecedentes da proprietária, outros na elaboração foram construídos, foram pensados, tomando por base essas ideias também dessas fazendas antigas. Aqui a gente chega em um espaço que é toda a área de uma varanda, tá? E essa varanda daqui, a gente percebe a conexão que é feita com aquelas duas suítes. Ali a gente tem mais um morador da casa naquela suíte de baixo. Nós não vamos visitá-la, no entanto, eu vou fazer um recorte de caminhada e vou até aquele segundo pavimento onde a gente tem uma outra suíte. São suítes praticamente idênticas, tá? Existem diferenças. Na superior ela é mais ampla porque a gente tem um closet logo ali naquela composição de projeção da alvenaria. A gente consegue ver aqui a própria água do telhado mostra aquela parte de projeção onde a gente tem um closet. Então a gente vai navegar aqui. A gente percebe esse tom intimista que a casa traz nesse ambiente. Então aqui a gente tem uma mesinha, remete àqueles antigos pátios espanhóis também, onde tem aquelas interações, a casa abraça o pátio. Então ali aquela suíte no primeiro pavimento, que a gente não vai entrar nela, e agora vamos para a segunda suíte ali em cima. Essa parte aqui de baixo também temos um banheiro de apoio aqui. E essa escadaria, uma escadaria de madeira também, a parte de metais no corrimão. Aqui a gente tem um detalhe que é importante sinalizar, é o seguinte: a gente percebe madeira, mas a casa não é de madeira, isso foi um revestimento proposital feito de madeira, tá bom? Daqui, Guilherme, vamos mostrar o que é essa parte já da casa vista daqui para lá. Então, agora a gente entra para a suíte. Nós temos um gatinho. Os moradores aqui são fãs de gatinhos, então tem vários gatinhos ao longo da casa. Esse aqui é um deles. Então, ventilador de teto, aquela projeção onde está sinalizado um closet. Você percebe uma dinâmica de um filtro de barro, aqui de uma própria geladeira, ou seja, que traz autonomia para quem está aqui. Na sequência, uma banheira de hidromassagem, lavabo externo e o próprio banheiro já conectado. Ou seja, um convidado que está aqui, ou uma família, por exemplo, com mais filhos, que tem um filho que quer ficar num ambiente mais reservado, famílias que recebem muitos familiares no final de semana, ou que momentaneamente está com algum familiar hospedado na casa, essa suíte, assim como a mesma suíte no piso de baixo, podem ser enxergadas como excelentes soluções. Um ponto que a gente não pode deixar de enfatizar, obviamente, que já foi visto, no entanto agora eu estou só verbalizando, é a riqueza de toda a vegetação, tanto do início, da entrada da casa, quanto desse ambiente. Então aqui, além de esteticamente a gente ter uma vegetação bem robusta, com variedades, só para a gente apontar que a gente está de frente a uma jabuticabeira. Logo, logo já vai dar as jabuticabas, então olha o cuidado, inclusive na poda dela. A gente percebe o cuidado em detalhes que vão trazendo o requinte e que vão trazendo esse ar pitoresco que a casa traz. Aqui a própria forração da parede
foi feita uma cerca viva aqui, a gente tem muro ali, mas optou-se por manter essa cerca viva para trazer esse ar mais natural à casa. Outro gatinho, ali a banheira de hidromassagem que está nos esperando para mostrar para vocês, mas eu vou dar a volta de forma proposital para vocês entenderem. Então, nesse ponto aqui, ou a gente acessa o gourmet, ou a gente volta aqui para a parte central da casa, para a cozinha, mas antes de chegar à cozinha, a gente já tem aqui excelentes acessos. Aqui, um depósito, tá? Eu vou mantê-lo fechado a pedido da proprietária para que não seja mostrada a baguncinha que ficou ali, os elementos que estão ali, vamos falar assim, do quarto de despejo. Aqui a gente tem uma excelente lavanderia. Hoje em dia essas lavanderias, até mesmo em casas maiores, elas não têm sido estruturadas tão robustas, tá bom? Aqui a gente tem outro quarto, nesse mesmo formato daquele, onde a gente tem ali a possibilidade de enxergar uma DCE para ali, tá? E aqui a gente tem também, essa aqui eu posso abrir, uma parte de despensa, muito bom para vocês enxergarem toda essa riqueza de espaço. Aqui fechamos a porta, por exemplo, já isolamos tudo que é de cozinha, da parte íntima da casa, com essa conexão. Então vamos fechar aqui só para a gente entender. Eu não tinha navegado na cozinha com vocês. Então, uma cozinha ampla, num formato mais tradicional, mais quadrada, no entanto, conversando com a parte ali da sala de jantar. Nós temos um gatinho dormindo, outro gatinho dormindo aqui em cima. Aqui, em uma ideia de um passa-pratos, a gente já conecta com o espaço gourmet. Bancada de lanche rápido, que facilita muito o dia a dia da família. Já todo o espaço para forno elétrico, micro-ondas. E aqui, o que eu já vou fazer? Eu já vou aproveitar e sair para o espaço gourmet. Diga-se de passagem, uma elegância ímpar. Vou começar ele do começo. Então, só para a gente se posicionar no tour da casa, o que a gente vai enxergar do lado de cá? Bom, entrada da casa ali, ok? Então, a gente tem um ambiente de entrada da casa, acesso imediato à sala. O convidado, ele também tem a sequência do movimento. Fez a entrada pelo portão principal e ele já pode acessar, sem passar por dentro da casa, acessar o espaço gourmet. Aqui, vamos até voltar um pouquinho para a gente enxergar até mesmo a contrafachada, portão principal de garagem. Muito bonito também a paginação dele, a estética dele. Então daqui, eu acho, Guilherme, que você já pode fazer um take e mostrar toda essa parte da fachada da casa nesse ângulo. Olha que lindo. Finalzinho de tarde, propositalmente é a nossa hora que a gente escolhe quando a casa tem um bom projeto luminotécnico para que seja valorizado. Então todo aquele jardim que a gente transitou inicialmente. Aqui é uma garagem coberta. No momento, ela está muito mais conectada com um espaço de vegetação, também com um ambiente já bem botânico, vamos falar assim, né? Bom, retomando para cá, vamos entender esse ambiente e a gente pensar como que vocês estariam aqui. Então, o primeiro ponto, vamos aproveitar essa retomada. Se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like de vocês, façam seus comentários, façam as perguntas. Toda essa interação ela é extremamente valorosa para eu entender um pouquinho mais aquilo que conecta vocês, o que vocês têm gostado do canal. Não sei se esse é o primeiro vídeo que vocês têm visto no meu canal. Enfim, eu adoro fazer essa interação com vocês, uma interação valorosa, virtuosa, para que a gente possa se conectar e, quem sabe, vocês serem os nossos convidados aqui na cidade de Lagoa Santa, tá? Então aqui, gente, olha que delícia de ambiente. Ambiente íntimo, com um espaço de sofá, aqui no caso são bancos amadeirados, televisão que vai atender aqui. Essa televisão, ela gira,
em 360 graus, então ela também pode ser projetada para esse espaço de sinuca que tem aqui. E muito num estilo praiano também, daquelas pousadas da Bahia, a gente vê esse clima com as redes, sempre com uma fonte, com um barulhinho de água corrente. Aqui, esse alpendre que foi construído, ele remete também a um conceito bem natural, um conceito de muita vegetação, então que abraça, que acolhe. Então, aqui, exemplo, estamos lá no fogão de lenha, a comida ficou pronta, pode ser trazida toda para cá, ou pode ser conectada ali, com um posicionamento de uma mesa para lá, ou pode ser conectada com a própria sala de jantar. Então a gente percebe essa multivariedade, esse multiposicionamento desses ambientes, sempre de interação, sempre de aconchego. Já na sequência, umbrelone com duas espreguiçadeiras já conectadas ali com o spa. Spa de 8 lugares. A gente enxerga ele aqui numa posição bem estratégica, porque ele está bem no cantinho, ou seja, a interação ela pode acontecer ali no ambiente familiar e ao mesmo tempo tem uma turminha aqui no spa, logo em frente à sauna. Então aqui a gente também é privilegiado na presença dessa sauna. Aqui a gente vai acender as luzes só pelo lado de fora, para que vocês possam ver. Então tem a sauna, conectou aqui com o espaço gourmet. E essa portinha aqui, gente, é a portinha que dá acesso àquele corredor que a gente foi lá para a edícula das duas suítes. O que isso quer dizer? Você percebe que também aquelas pessoas que estão na edícula, naquelas duas suítes, não precisam de passar por dentro da casa para chegar ao espaço gourmet. Então eles já passam diretamente conectados aqui. E aqui, gente, para a gente finalizar toda essa nossa viagem, todo esse nosso tour pela casa, a gente vai parar num ambiente, vamos falar assim, que é o característico do mineiro, né? Que é o fogão a lenha, a churrasqueira, a cozinha em si, que é o ponto máximo de interação. Então aqui a gente vê o quanto que ficou gostoso, o quanto que está muito bem conectado também e amplo, porque se a gente vê pelo lado de dentro, olha a amplitude de movimento que a gente tem da pia, de fogão, churrasqueira, fogão a lenha. Essa própria bancada, o quanto que ela permite essa interação em todos os vetores, seja conectado ali na parte interna, na parte externa. A gente não pode deixar de voltar a pontuar essa riqueza desses elementos construtivos, que são aqui os pilares em madeira, que a gente tem um cachorrinho membro da família, né, a Mel. A Mel gosta de mim, viu, gente? Toda vez que eu venho aqui, a Mel, ela pede esse carinhozinho, né, Mel? Ali a gente tem outro cachorrinho, aqui a gente tem outro gatinho, uma família pet aqui, tá? E eu vou convidar vocês, já no início do anoitecer, para a gente finalizar o vídeo aqui. Eu vou escolher aqui, para dar sorte, comecei o vídeo pela entrada da casa. Então, é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma alegria imensa, mais uma vez, a gente estar juntos nessa jornada de visitas das casas de alto padrão e luxo de Lagoa Santa. Essa casa em especial, ela tem um toque, ela tem um tempero diferenciado. De novo, pelo mesmo argumento inicial, pela autenticidade que ela traz, pela história, pelo contexto, todo o paisagismo, pelos elementos construtivos, pelo cenário, pelo tamanho de lote, pela área construída dela, que foi aproveitada em todos os pontos. Enfim, essa é uma excelente oportunidade para vocês virem morar aqui em Lagoa Santa, usufruir da qualidade de vida,
da segurança da cidade, desse condomínio com uma excelente localização, próxima à entrada da cidade. Então, enfim, aqui eu termino o vídeo mais uma vez, agradecendo a presença de vocês e espero, aguardo vocês no contato aqui embaixo, eu vou deixar meu telefone para que a gente possa fazer o agendamento da visita e quem sabe essa não é a casa de vocês. Um abraço!